Sou doutora Joelma Queiroz Andrade, sou médica do setor de medicina fetal do Grupo Fleury, sou médica assistente da Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, também trabalho no setor de infecções congênitas do hospital há bastante tempo e lembramos sempre que as infecções podem ocorrer durante a gestação e podem causar repercussões tanto para a mãe quanto para o produto conceptual. Vamos falar um pouco sobre a doença Covid-19 e gestação, repercussões para a mãe e para o feto. Quais as principais complicações da doença Covid-19 na gestação? As modificações gravídicas, alterações imunológicas, cardiológicas, respiratórias, como o aumento do consumo de oxigênio e do volume corrente, a redução da capacidade residual pulmonar, levando o quadro, de hiperventilação e a dispneia da gestante, que são características da gravidez, podem confundir tanto no diagnóstico da doença, dificultar o diagnóstico da doença, quanto a evolução do quadro. Só para relembrar, é conhecido que o vírus, ele entra na célula, ele usa o receptor da enzima conversora da angiotensina para entrar na célula. Após entrada na célula, provoca uma reação imunológica importante que causa muitos danos, principalmente no rim, pulmão e no coração. Então, nós temos aqui descrito já as 3 fases de evolução da doença, que inicialmente é a entrada do vírus, uma resposta viral, depois o quadro pulmonar, a fase pulmonar da doença, e depois a resposta imunológica exagerada, causando lesões em vários outros órgãos-alvos. Nem sempre isso ocorre numa sequência tão bem definida assim. Então, na gravidez, o que nós podemos ter? Ações, repercussões na gestante, no feto, pela ação direta do vírus, pelo processo inflamatório que essa doença leva, a vasoconstricção, que pode ocorrer durante a doença, um processo trombótico, que já é bem descrito na doença, e quadros de isquemia. Então, os casos no estado de São Paulo foram maior descritos, então, um risco maior de prematuridade e sofrimento fetal. Então, nessa publicação aqui, já no final de maio, temos que gestantes, mulheres e homens na fase reprodutiva, dá mais ou menos em torno de 5,1% dos casos, entre 10 e 39 anos, aqui homens e mulheres. Então, as gestantes e puérperas entraram com fatores de risco para óbitos, nos casos da doença aqui no estado de São Paulo. Então, aqui nós tivemos 0,3% dos casos de óbitos entre gestantes e puérperas. Quais são as complicações na gestação e no parto? Então, alguns autores, esse aqui já descreveu, importantes intercorrências e complicações em 38 gestantes. Não, diabetes gestacional é uma intercorrência, a pré-eclâmpsia, a rotura uterina, a hipertensão gestacional e o hipotiroidismo. Em relação ao parto, feto recém-nascido, a prematuridade é muito frequente, o sofrimento fetal, por isso é importante a avaliação da vitalidade fetal nesses casos, a rotura prematura de membranas, sempre associado com infecção, a placenta prévia, a corioameningite, que às vezes é difícil você, no puerpério, diferenciar um quadro de corioameningite com um quadro da doença em si, com o avanço da doença da Covid, o óleo, as alterações de líquido amniótico e o mecônio. Então, a distribuição da gravidade, a piora da doença, normalmente ela ocorre não no início da segunda semana, ali entre o 8º até o 10º dia de evolução da doença. Então, na China, descreveram 6% dos pacientes de geral tinham doença crítica e 13% doenças graves. Parece que a gestante não tem uma gravidade maior do que das não grávidas, mulheres grávidas das não grávidas. Então, nessa meta-análise de 108 casos, 3.108 de gestantes necessitaram de UTI, que corresponde mais ou menos aos casos de não gestantes. Nesse estudo americano, de 43 pacientes, 29 eram assintomáticas e 14 sintomáticas, a maioria com sintomas na internação ou no puerpério.
A maioria tiveram sintomas leves, 9% de sintomas graves e 4% de sintomas críticos. Então, a gestante não parece estar relacionado com a gravidade da doença. Elas têm um quadro grave como outros qualquer. Obrigada.